estudar. Boa tarde, galera. Passei aqui rapidinho para gravar um vídeo muito importante para vocês. Hoje caiu na prova de um estudante, né? E eu gostaria de estar esclarecendo aqui. Vou dar um rápido resumão sobre condições adversas, né? Quem tem o seu livrinho aqui, ó, sobre as condições adversas, tá na página 65 de qualquer livrinho de O Condutor, beleza? Gente, eu quero deixar bem claro para você que condições adversas são situações que atrapalham o motorista quanto ao dirigir. Então, são situações que colocam com que o condutor mostre mais conhecimento, atenção, habilidade, né, para poder estar desenvolvendo. Por quê? Existem várias condições adversas. Agora, final do ano ainda, tem muito tumulto. Então, os veículos, eles param. Os veículos, eles não conseguem trafegar normalmente, né? Muito trânsito. Então, tudo que é relacionado a trânsito, a gente vai falar o quê? Que é condições adversas de trânsito. Beleza? Quando a gente se refere a condições adversas da via, que a gente diz pista de rolamento, a gente vai colocar condições adversas da via. Então, quais exemplos? Buraco, pedregulho, cascalho, né? Como a nossa placa A29 diz pra gente, tem que ter atenção aos cascalhos, certo? Então, obras, então tudo que está na sua pista de rolamento que te atrapalha, né? Quando chove bastante, o que as vias dá? Vários buracos, certo? Então, condições adversas da via, areia, pedregulho. Quando a gente fala condições adversas do condutor, certo? É tudo relacionado ao condutor. Então, o que é condições adversas do condutor? Sono, cansaço, fadiga, estresse, embriaguez, álcool, drogas entorpecentes, até mesmo remédios recomendados por médicos porque dá sono, porque a pessoa fica meio enjoada, então recomenda-se não dirigir. Então tudo que atrapalha a capacidade do motorista dirigir física e mentalmente é do condutor. Tudo que está na via é da via. Tudo que congestiona, flui, é trânsito. Beleza? E a gente tem o que caiu na prova hoje, que é as condições adversas de luz, certo? Tá um sol maravilhoso, tá lindo o sol, gente, eu adoro sol. Então tá um sol maravilhoso, eu tava na rua agora dando aula. Então o que atrapalha? O reflexo. Então você tá dirigindo, de repente você olha, né? Você tem que olhar, o autor diz, ó, semicerrando os olhos. Nunca olhar diretamente, sempre semicerrando. Usar equipamento obrigatório do veículo, que é o quê? O quebra-sol, beleza? Usar bons óculos, usar óculos protetores para poder estar ajudando a dirigir nesse sol. Porque a gente tem o lusco-fusco. Você conhece o lusco-fusco? Então é o que? Sempre ao amanhecer e ao entardecer, essas situações elas aprimoram, porque tem ainda, né, os raios solares, que é lindo, maravilhoso, e que atrapalham o quanto o motorista está dirigindo, certo? Então, os nossos olhos, as nossas meninas dos olhos, ela demora o quê? De 4 a 7 segundos para estar restabelecendo a visão normal. Então, quando você recebe um clarão muito forte, quer ver? Olha muito forte para qualquer luz que você vê. Quando você olha novamente, você não consegue ter aquela visão nítida. Você sempre está vendo ofuscada. E isso no trânsito é uma situação de perigo, porque segundos, é questão de segundos, pode acontecer um acidente, né? Então a gente tem também que se ligar que quando a gente fala de condições adversas de luz, a gente também tá falando do nosso farol, isso mesmo, né? Então a gente tem o farolete, que também é chamado de luz de posição, para saber onde começa e termina o carro. A gente tem o nosso farol baixo, que deve ser usado em todas as vias,
e rodovias, beleza? E a gente tem o que? O nosso farol alto, isso mesmo. Farol alto é aquele farol que a gente anda onde não existe iluminação nenhuma pública. Então você vai viajar e você pega aquela estrada, tipo uma estrada de regência, 40 quilômetros, para poder chegar nas praias, né? Você pega aquela estrada de Itaúnas, um pedaço que ainda não está tudo com iluminação pública, ainda falta um pedaço eles mexer. Então, aonde está tudo escuro, onde a pessoa não enxerga nada, a gente vai usar o quê? Farol alto. E a gente tem que se comunicar. Sempre que estamos em uma via de mão dupla, carro vai, carro vem, que coloquei a faixa divisor de fia amarela. Então, quando estiver duas pessoas, né, viajando nas estradas, sem luz nenhuma pública, os dois devem dar uma piscadinha. Se esse aqui tá de farol alto, esse aqui tá de baixo, ele faz o quê? Ó, deu uma piscadinha para esse cara abaixar, só que ele não abaixou. O que eu vou fazer? Pirraça? Não, eu vou fazer o quê? Eu vou abaixar o meu farol também e vou guiar pela linha lateral, que a gente chama linha de bordo. Então, ó, eu abaixo o meu farol e guio para a direita, para não olhar frente a frente com o motorista, certo? Então, vamos lá, condições adversas de luz, sol, farol alto, condições adversas de trânsito, congestionamento, condições adversas de via, buraco, areia, pedregulho. E a gente também tem as condições adversas em que cai muito em prova, que é o que? A chuva, condições adversas em que a pista fica molhada. Então, a olho nu, eu e você não conseguimos ver os dejetos que ficam na pista de rolamento, beleza? Mas fica nela o que? Vários dejetos como fluidos de freio, fluidos de anticongelante, diesel, gasolina, vários resíduos que óleo mesmo, né? Então vários resíduos que tornam a pista escorregadia. Então quando vem a chuva, aquele primeira chuva é a pior ainda, porque quando vem aquela chuva, aquele óleo da superfície, ela faz o quê? Ela se desprende, então torna a pista o quê? Escorregadia, com menos aderência, ou menos aderência, certo? Então vem ali o senhor motorista correndo, que é uma da o quê? Condição adversa que piora na chuva é a correria, e aí ele vem com o quê? Com os pneus, com sulcos, frisos, ranhuras. O que é tudo isso que eu falei? Profundidade menos de 1,6 milímetro. Então o que o pneu dele está? Careca. Então o pneu tá careca, a pista tá escorregadia, o cidadão correu. O que aconteceu? Se ele assustar e pisar o pé no freio, ele pode fazer aquaplanar. Aquaplanar é a pessoa perder o controle do veículo sobre a superfície com água, né? E escorregadia. Então, condições adversas de chuva entra o que? Aquaplanagem ou hidroplanagem. Então, a aquaplanagem ou hidroplanagem são chuva, velocidade e o que? Chuva, velocidade e pneus carecas. O que fazer nessa situação que é muito questão de prova? Nesse momento, motorista e condutor que vai ser motorista, você tem que ser bom de volante. Por quê? Se você for bom de volante, você vai conseguir dominar a situação e você nunca pode frear. Então sempre, nunca freie, reduz a velocidade. Existem também as condições adversas de carga, né? Quando a pessoa está dirigindo, carga mal presa, carga solta. E as condições adversas também de até mesmo o passageiro, né? Que anda do seu lado. Então a gente dirige, você vai ver que você vai dirigir muito melhor quando você estiver sozinho. Porque do seu lado sempre tem o passageiro GPS, né? Que não, é ali, né? O GPS com medo, ai, vai frear, né? Então, o GPS que bota o
o carona, né? GPS não, o carona, que segura o capacete, tampa o retrovisor, que fica trocando som, que quer mexer nas suas coisas, que bota o pé no painel. Então, tudo que atrapalha e que tira a concentração do motorista ou que atrapalha ou interfere ao modo quanto a ele dirigir, chamamos de condições adversas. Não erre isso na sua prova, condutor. Um beijo, tchau!